De Angola para o mundo, saudações e bem-vindo a mais uma edição do programa Estado Democrático aqui na Voz 24. Outra vez, bem-vindos. Hoje vamos refletir em torno da influência do político para o desenvolvimento das comunidades. E para o efeito, temos aqui o engenheiro Fernando Martins, presidente do partido PAR, ou seja, Partido Angolano Renovador de Estado, PAR. E do outro lado temos o especialista em auditoria externa e branqueamento de capital, Carlos Cabaça. Sejam todos bem-vindos a esta edição do programa Estado Democrático aqui na Voz 24. Sintam-se à vontade e estaremos de facto a abordar uma questão que é realmente pertinente e de certa forma também bastante complexa. Por esta razão, aqui temos especialistas que vão, de certa forma, nos ajudar a compreender da melhor forma sobre a influência dos políticos para o desenvolvimento das comunidades. E sem mais perca de tempo, vamos passar já para o painel de questões e a primeira bola vai então aqui para o nosso convidado, o engenheiro Fernando, que de forma breve poderá nos dizer qual é o papel dos políticos. Antes do engenheiro tomar a palavra, é bom aqui referir que nós temos ouvintes e também temos leitores e telespectadores de todos os níveis. Por esta razão, é importante começarmos da base, no sentido de situar aqueles que consomem nossos conteúdos e poderem sentir-se à vontade e compreender melhor a nossa real intenção na abordagem desta temática. Por esta razão, vamos começar mesmo desta forma. Afinal de contas, qual é o papel do político? O papel do político, nós temos grandes problemas de perceber o conceito de política. Certo. Temos grandes problemas de perceber o conceito de política e de saber, de facto, quem é o político. Políticos somos todos nós. Somos todos nós. E tem-se dito que cada povo tem o político que merece. Porque estamos já a falar de uma dimensão diferente de política, estamos a falar de dirigentes. Certo. Mas, a princípio, todos nós somos políticos e a política está intrinsecamente ligada à natureza humana e é nada. O bebê, ao chorar para mamar, diz-se mesmo que já está a fazer política, está a reivindicar de um direito que lhe assiste. Sim. E muitas vezes não chora, não mama mesmo. Tem de manifestar algum sentimento. Sim, quero chamar a atenção ao povo que, se quisermos, de facto, tirar o máximo dos dirigentes políticos, porque há várias formas de se tornar político, por ditadura, por democracia, por inteligência, né, como os soberanos, por linhagem familiar, para se tornar dirigentes. Mas, a princípio, todos são políticos. E no nosso sistema político angolano, qualquer angolano, a princípio, é verdade que há muito que se diga, pode se tornar um dirigente político. Por isso, é muito triste quando uma sociedade como a nossa, intelectuais que se prezam, tendem a apartar-se da política e com muita vaidade. Eu não me meto na política. A política é para gatunos, política é para burros. É mesmo assim nesta linguagem que muitos pseudo-intelectuais dirigem-se aos políticos, sem saber que ele mesmo é um político, só que é um político, de certa forma, inútil, porque não está disposto a contribuir com as suas ideias, o seu saber, para o desenvolvimento da comunidade em que ele está inserido. A questão do adágio muito conhecido de não poder se envolver em política, ou então simplesmente não faça política, não será por conta de alguma coisa que os nossos antepassados tenham vivido e de forma direta ou indireita queiram transmitir para a população atual? Sim, e não é antepassado, é atualmente. Antepassado estaríamos a escamotear uma verdade. Atualmente, muitos políticos, se não a maioria, na verdade não fazem política,
fazem assassinatos de caráter, fazem roubos, fazem corrupção, não têm amor ao próximo, não têm qualquer empatia com o sofrimento dos seus pares na comunidade, na cidade, no país. E por conta disso tornou-se uma cultura de que aqueles que a gente chama de políticos são políticos de facto. Não são políticos. O político é aquele indivíduo disposto a oferecer o seu esforço, o seu saber para influenciar grupos, comunidades inteiras, país, para a persecução do interesse comum. E o interesse comum do homem é o quê? É uma vida boa. Não vamos procurar vocabulários difíceis. É uma vida boa. O que acontece é que o facto de ter bandidos auto-intitulados de políticos faz com que culturalmente pensamos que um político é um bandido. Não, bandido não é político. Então, por conta disso, para responder a tua pergunta, sim, é por conta desses bandidos que se intitularam políticos e de facto conseguiram poder para dominar com argumentos de que são políticos. Por isso é que as nossas comunidades, os nossos filhos não querem ser políticos, os intelectuais não querem ser políticos, porque eles pensam que político é bandido. Não, político não é bandido. Bandido é uma coisa, político é outra. Carlos Cabaça. Mas na política tem alguns bandidos. Sim, não deveriam lá estar. Nós como povo, nós a comunidade, sendo nós políticos, e sobretudo porque temos um regime político bom, é através do voto. Ok? Apesar de que existe grande possibilidade de bandidos na política conseguirem transformar uma boa maioria também em bandidos. Quer dizer, alienando-os do conhecimento verdadeiro. Educa-te com conhecimento de malandro, e eu sendo educado com conhecimento de malandro, não tenho qualquer dificuldade em legitimar o teu poder como dirigente, embora sejas bandido, porque é uma questão já da educação. Isso é uma outra conversa e algo de um outro debate. Por isso vamos colocar um ponto e vírgula. Vamos agora olhar para o Carlos Cabaça. Qual é o papel dos políticos? Primeiro, agradecer pelo convite da Voz A24. Entrando concretamente na questão que me coloca, é preciso dizer que o papel dos políticos para o desenvolvimento das comunidades tem sido péssimo. E só será possível, portanto, terem um papel extremamente positivo se os políticos perceberem as dificuldades das comunidades. Porque disse muito bem o meu colega de painel, portanto, a política, no fundo, é a franja da sociedade que traça a estratégia de governação e com rumo ao desenvolvimento. Infelizmente não é o que acontece aqui entre nós. Repara, os políticos, na maior parte deles, deviam ter as suas residências nas comunidades para perceberem os problemas das comunidades. Nós temos grandes problemas de distribuição e alocação dos políticos. Por exemplo, um administrador do distrito da Camama vive no Nova Vida. Então ele não conhece as dificuldades do dia a dia desse distrito. O que se espera é que, com esse exercício que nós temos estado a fazer e outros angolanos que também fazem as suas opiniões com relação ao estado de coisa do país, continuemos a incentivar tanto a máquina política a inverter o quadro, mas tudo somado, o papel da política para o desenvolvimento das comunidades tem sido ainda muito oco. Pronto, como especialista de auditoria externa e branqueamento de capital, qual deve ser a estratégia que os políticos devem usar para melhorar a vida em comunidade? A estratégia dos políticos passa, por um lado, por ter amor ao país, por outro lado, amor às comunidades e respeito na gestão da coisa pública. Portanto, enquanto especialista em auditoria externa e análise de branqueamento de capitais, só para corrigir, porque variações, às vezes, mesmo a nível de outras cadeias, dizem especialista em branqueamento de capitais. Então, eu que tenho estado a branquear
é a análise de branqueamento de capitais. Pronto, eu penso que os políticos devem ser mais sérios, devem ter o domínio total dos problemas das comunidades e devem trabalhar com as comunidades. E é por isso que nós temos estado a engendrar esse exercício no sentido de incentivar os políticos a inverter o quadro. Sabemos que é difícil porque de cada dia que passa vão surgindo novos bairros, tanto que depois são traduzidos em comunidades, porque não habitam ou coabitam muita gente, mas ainda assim é necessário que haja vontade política, seriedade, amor ao país e amor também às comunidades que cada um dos políticos tanto gere ou conduz. Mas isso não muda do dia para a noite, atendendo aquilo que é o nosso percurso histórico, que os políticos usavam da política para encher os bolsos e não para a satisfação das comunidades. Mas com a nova governação e o exercício que muitos angolanos têm estado a fazer em sede de denúncia das críticas, vai melhorando tanto aqui ou ali. Mas também é necessário que haja a comparticipação do cidadão que vive na comunidade. É o cidadão que deve ir até a administração local, aonde estão os políticos, para levar alguns problemas e apontando também os caminhos para a solução. Carlos Cabaça, de qual maneira que os dirigentes devem impulsionar os cidadãos a envolverem-se em questões políticas? Primeiro, serem indivíduos leais, indivíduos com lisura, com transparência na gestão da coisa pública. E aprendermos que cada um de nós deve viver de acordo com aquilo que ganha, e ponto. Isso depois vai incentivar os nossos filhos, porque para nós, atendendo a nossa idade, que era minha, assim como a idade de engenheiro, eu penso que já não é com facilidade que nos aldrabam. E não nos aldrabam mesmo. Mas os nossos filhos ainda vão a tempo de ser aldrabados, mas nós podemos fazer melhor para corrigir. Os políticos têm de ser exemplo, porque cada um de nós tem que sonhar, eu quero ser como o engenheiro Fernando, presidente do PAR, porque é um senhor que a sua postura é ordeira. Mas aqui não. Quanto mais roubares, melhor quadro tu és. É diferente. E vou só lhe dar um exemplo da banalização das questões acadêmicas que deviam ser um fator de desenvolvimento e desconstruir essa ideia de política da gatunice. Se alguém estiver a vender um livro, é capaz de ter meia dúzia de angolanos na fila para comprar o livro. Mas se tiver um pudurista a vender disco, tem que ter polícia. Milhares, não estamos contra os puduristas, é só para trazer aqui uma comparação, para ver o que é que de facto devia ser mais valorizado. Enquanto os políticos não nos darem tanto um exemplo claro daquilo que é a boa convivência enquanto cidadão, porque o fim último da política é a satisfação do povo. Então, quando o povo começar-se a sentir satisfeito, olha a título de exemplo o que aconteceu com o senhor Aníbal Rocha, como no passado teve uma gestão positiva, que todos nós aplaudimos quando passou por Luanda, teve o problema da sua família e recebeu o apoio total da sociedade. Passaram 10 ou 14 anos que deixou de ser governador da província de Luanda. Tínhamos também um político de Gema, já que a terra seja leve, Sérgio Lute Escova. São jovens ou eram políticos que incentivavam a nós jovens a enveredarmos para o caminho político. Concordo com o engenheiro quando diz que há muitos intelectuais, e não sei se devemos chamar intelectuais, que dizem que não se envolver na política. A política é perder tempo. Se nós não nos envolvermos na política, vamos continuar no cafrique dos políticos. É necessário que todos nós, de facto, nos envolvamos na política para ajudar a melhorar, ou seja, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Certo. Em síntese, é possível sim influenciar os cidadãos a participarem na vida política com os feitos dos políticos que temos? Não é possível. Com os feitos dos políticos que temos ainda não é possível. Não, com o realismo não é possível. E por que eu digo isso? Há uma confusão que se faz.
aproveitamento da política para fins inconfessos e política natural, de gema, com vontade própria. Nós só vamos para a política hoje, política partidária, porque sabemos que é lá onde estão as oportunidades para chegarmos a deputado, a governador, a administrador. Quando se inverter esse quadro, tanto os políticos, os nossos governantes, olharem para o setor acadêmico, irem pescar quadros bons para trazer para a governação, que não necessariamente precisam estar afiliados a uma formação política, nós teremos um país melhor, teremos mais jovens a querer enveredar por esse caminho. Há pouca valorização dos quadros, com a separação entre a política e aqueles que não pertencem a nenhuma filiação política, redunda sempre no enxugar da academia para inverter para o campo político, porque é lá onde estão as oportunidades. Eu queria acrescentar rapidamente o que o Dr. Kabassa disse. Nós, em África, em Angola em particular, temos que mudar o paradigma em como encaramos a política. Se o senhor jornalista fazer uma pesquisa, vai reparar que tanto aqueles que estão a liderar projetos políticos, como aqueles que já dirigem partidos consolidados, depois vem a cá me dizer quantos são quadros que já se alimentaram com a sua própria profissão, que seja um jurista, como Obama foi, ou um empresário, como Donald Trump foi, e etc, etc. E vem cá me dizer quantos são aqueles que têm mais ou menos esse perfil. Nós temos que acabar com a classe, acabar entre aspas, tentar mitigar com a classe de políticos que só dependem de política. Não estou aqui a desvalorizar a política. É mais ou menos uma comparação que eu faço com muitos pastores que nada fazem e querem se servir só das suas ovelhas. Vamos tentar desmistificar um pouquinho. O que o engenheiro Fernando Martins quer dizer será que não há políticos que vivem com aquilo que eles aprenderam na academia, não vivem da sua profissão. Será que é isso que quer transmitir? É mais ou menos isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na primeira pessoa. Eu sou engenheiro, empresário e empreendedor. Certo. E sou líder de uma força política em formação. Exato. E eu estou a liderar essa força por vontade própria, só para dizer ao Dr. Kabassa, quando ele disse que tem que ter vontade, o político tem que fazer isso por vontade própria, a vontade de servir. E eu faço por isso. Porque agora e depois acredito que vai sair mais do meu bolso para o projeto do que aquilo que eu penso em receber. Não. O que eu penso em receber da política é termos comunidades organizadas em que eu ando à vontade, com ruas iluminadas, ruas asfaltadas, saneamento básico. Isso é que eu quero ganhar. Ter os meus filhos a correr no parque, na rua, andar de bicicleta. Não fazem isso hoje. O meu filho sai de bicicleta, eu saio a correr para agarrar com medo. Estamos numa sociedade perigosa. Os políticos devem ter essa vocação de pensar na comunidade e na sustentabilidade da humanidade. Eu tenho que pensar no amanhã. Os políticos hoje não pensam no amanhã. Se perguntares, por exemplo, o presidente do partido grande tal, o que é que ele sabe fazer? O que é que ele já fez para viver na sociedade? O partido, o presidenciável famoso tal, é muito famoso. O que é que ele já fez? Deu aula à universidade? Foi um engenheiro? É um jurista? É um marceneiro? É um pedreiro? É um especialista em branqueamento? Não, você vai ver que desde miúdo lhe mandaram na escola, cresceu, virou político, está ali. Você sai dali, pode passar fome. E esse indivíduo torna-se praticamente um perigoso na luta política. Eu sei disserem que o teu partido não vai ser aprovado, fico triste porque o meu objetivo era ter um partido que de facto litigasse democraticamente para trazer soluções para o nosso povo. Isso eu ficaria triste. Mas o meu pão não vai faltar. Eu sei mexer com as mãos desde miúdo. Não estou aí para procurar dinheiro. E vou-te chamar a mesma atenção. É um montão de gente que vai para a política, sobretudo nos partidos grandes, como o MPLA e como a UNITA, que estamos a falar do nosso contexto angolano, que vão lá procurar de pão. E política de procurar pão individual, vamos ter esta Angola que temos e esta África que temos. Já nesta ordem de ideia, a pergunta temos já para os dois.
Como combater as principais dificuldades que os políticos encontram ao tentar implementar algum programa ou exercer certa influência para o envolvimento da comunidade no geral? Em qualquer parte do mundo, em todos os setores da vida, antes de tomar uma decisão, tens de buscar conselho. E nós, a nível da gestão da coisa pública, as comunidades não funcionam por quê? Porque as comissões de morador acabam por ser um apêndice de algum partido político. Mas eu penso que esse pensamento já está ultrapassado, não? Não, ainda não. Ainda não, porque, repare, hoje, para o presidente João Lourenço, com a sua nova governação, trouxe uma abertura no exercício da afirmação da democracia. As pessoas não conseguem reconhecer isso, mas eu particularmente reconheço que, desde que o presidente João Lourenço assumiu o poder, sobretudo as nossas liberdades melhoraram consideravelmente. Senão não estaríamos aqui no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, nem mesmo a voz já estaria aqui a fazer esse debate. Já tinha a polícia aí atrás, ou então a comunicação a ser interrompida constantemente. Isso é um fato. Mas a nível das comunidades, é necessário que haja maior democracia na feitura do responsável, por exemplo, do Iraque, do Dangeré, da Comissão do Morador, tem que englobar todas as franjas daquela circunscrição. Não é o que acontece. Se procurares a nível das comunidades, o líder da Comissão do Morador é militante de um partido político. E o que é que isso dá? O militante do partido político goza de fidelidade canina. Ele segue as orientações emanadas superiormente. Ao passo que, se os políticos percebessem que, antes de implementar um projeto, por exemplo, no Dangeré, no Iraque, têm de conversar com a comunidade para saber se é mais importante repararmos a estrada ou colocarmos uma escola, porque nós só temos o valor que dá para uma das coisas. Uma das coisas, obrigado. Aí sim vamos falar da participação do cidadão, né, na gestão da coisa pública, por um lado. Por outro lado, é necessário que haja seriedade no nosso sistema de justiça. Aquele que de facto mexeu no dinheiro do povo deve ser responsabilizado. Também ainda pecamos muito nesse particular. E como se não bastasse, as igrejas, que disse aqui o engenheiro Fernando Martins, que são tidas como reserva moral da sociedade, porque é nas igrejas onde os nossos filhos são reeducados ou reforçam a educação familiar e social. Se estiver a falhar, a igreja está aí para reforçar. Tornaram-se meras superfícies comerciais. Comercializam a informação bíblica a preço de banana. Era para acrescentar no que o Dr. Cabaça disse. E isto é uma deixa muito importante para todos nós, cidadãos. Nós dissemos aqui sobre a integridade do político e a vontade de fazer acontecer, de querer servir, independentemente dos dividendos individuais. Mas há uma verdade que eu gostava de dizer. Em qualquer parte do mundo onde temos os melhores políticos, é necessária pressão popular. E para que haja pressão por parte dos cidadãos, é necessário que estes cidadãos sejam instruídos. O Dr. Cabaça disse há pouco de muitos dirigentes que são militantes de partidos e têm a disciplina canina e acabam obedecendo uma determinada linha ideológica da gatunice, por exemplo, não é? E isto é grave. Por quê? Porque se quisermos cidadãos informados, lúcidos, capazes de influenciar políticos a tomar decisões importantes, temos que os instruir. Quem instrui? Os professores. E eu tenho uma péssima notícia. Até a nata de professores a vários níveis são indivíduos filiados a algum partido. E isso é triste. Quando até os programas de educação, programas de ensino, obedecem uma linha ideológica e não no sentido
de desenvolvimento integrado de uma nação, olhando para a sustentabilidade, para futuras gerações, isto é gravíssimo. É gravíssimo. Então, com isto eu quero dizer que estamos aqui numa dicotomia gravíssima. Tipo, ovo e a galinha, quem surge primeiro. Como é que vamos educar a nossa população se nós reconhecermos aqui que um bom número de professores também carecem de uma instrução, sobretudo instrução política? Pronto, e... É complicado. Nesta ordem de ideia... Vamos ter que encontrar alguma solução. Exatamente, até já onde já quer chegar. Nesta ordem de ideia, o que se fazer então para poder inverter este quadro? Eu penso que a solução passa sempre por sermos honestos. A honestidade é o caminho, portanto, da elevação moral de qualquer sociedade. Os nossos políticos devem ser honestos com a população e deve haver mesmo uma separação entre esses segmentos todos, segmento político, segmento acadêmico, religioso, social. Se nós prestarmos atenção, agora nem tanto com a chegada do presidente João Lourenço, mas antigamente havia várias correntes até do foro religioso que faziam parte do MPLA. Mas não é normal fazer parte do MPLA? Não, a igreja não se compadece com a política. A igreja é uma coisa, a academia é outra coisa, a política partidária é outra coisa. Certo, mas sabemos que, por exemplo, vamos lá, o pastor, para além de pastor, é um cidadão e ele também tem o direito de fazer a vida política partidária. Enquanto pastor. Pastor, exatamente. Aí enquanto pastor, naquilo que é o exercício de suas funções, enquanto pastor, deve separar o trigo e até porque o nosso Estado é laico. Certo. E de facto não pode existir, assim de forma direta, como um grupo religioso, intrometer-se na política. Isto não pode acontecer. Agora, como cidadão, ir votar ou dar uma opinião própria, eu não posso vir aqui como igreja do Nosso Senhor Fernando Martins, delibera que o MPLA não presta. Não pode. Não pode. Não pode fazer isso, ou apelar o voto a este ou aquele partido. Não pode. A igreja tem a vocação de pregar o evangelho, no caso do cristianismo. Exato. E prega. E mediante isto, mediante esta pregação, o conhecimento bíblico verdadeiro, o cidadão é lúcido e ele consegue perceber quem é que se aproxima mais aos ensinamentos da Bíblia, quem distribui melhor a riqueza, quem prega o amor, porque os partidos políticos também pregam, de certa forma, quem prega o amor, quem prega a harmonia, quem de facto combate os males como a corrupção, quem de facto tem projeto de implementar melhores hospitais. Então, aí naturalmente os seguidores desse pastor saberão o que escolher. Agora, estar num púlpito, um lugar santo, que devias pregar a palavra, estar a fazer política, isto é inaceitável. Pois, mas os pastores e políticos podem ter boas relações, no sentido de um aconselhar o outro, sobretudo os pastores, não é? De acordo à luz que recebem de Deus, para... Relações com o governo, não com partidos, na minha opinião. Deviam ter relações com dirigentes comunitários, com governos, embora os governos são suportados por algum partido, mas é normal que haja esta interação, sim. Exatamente. Deve existir, sim, porque eu acredito que as igrejas são grandes parceiros estratégicos para qualquer governo, por congregar muita gente. Como o Dr. Cabaça disse, é um segmento praticamente que complementa a família, uma vez que as nossas famílias estão completamente desestruturadas. Na verdade, é na igreja onde está aquele ensinamento básico que a gente chama de berço. Pronto, enfim, a igreja é o segundo berço. Onde está não, onde estaria? Onde estaria? Não está, porque as igrejas, verdade seja dita, muitas delas, ou a maioria, não ajudam o próprio governo na estabilização social. Pelo contrário, agudizam cada vez mais os problemas sociais. Quando tu tens um pastor que diz que basta vir para aqui 2 noites e amanhã tens um carro, ou que você vai ser rico e você não trabalha, não tem emprego, mas o pastor está a te dizer que até dezembro você vai ter um Ferrari. Nós precisamos ter seriedade em todos os segmentos. Segmento político,
segmento religioso e o segmento acadêmico. Mas não é o que acontece. Entendo ser normal um pastor ser amigo do presidente do MPLA, é normal. Ou ser amigo do presidente da UNITA, é normal. Mas estar ali diante do púlpito com uma camisola do MPLA ou da UNITA ou de um outro partido, isso é completamente errado. E por quê? Porque as igrejas, e a Igreja Católica, aqui diga-se em boa verdade, sempre foi parceiro do Estado. O que é que a Igreja Católica faz? Ajuda ou ajudou até na mitigação dos problemas de guerra que nós já vivemos e na mitigação da formação dos quadros. Boa parte dos quadros bons desse país saíram da Igreja Católica. Eu penso que, mais do que olharmos só para a política de forma errada, também qualquer dia temos de discutir tanto o papel das igrejas para o desenvolvimento político-social, que é preciso também se discutir, porque o Estado, embora ser laico, precisa regular tanto essa questão do surgimento dessas igrejas que pouco ou nada ajudam os nossos políticos. Certo, fez uma pergunta importante. Eu peço desculpas que eu gostava de complementar. Como é que vamos resolver esse problema? Nós já apontamos aqui várias falhas dos políticos. E o Dr. Cabasso adiantou que seria bom que tivéssemos políticos honestos, mas vamos supor que não existem. Então como é que vamos resolver? Eu vou chamar aqui a atenção, é muito importante. Primeiro é o surgimento de novos players. É alertar os políticos do mal que permitam que os novos players na política entrem e façam política. Porque, e espero que não me interpretem mal, se barrar por muito tempo que os que têm sensibilidade venham entrar para a política para gerir, daqui a muitos anos pode surgir extremismo. E é grave. E se nós escondermos isso, nós estaríamos a fazer bem à nação. Porque se nós... E já não existe isso. O Dr. Cabasso disse que o presidente João Lourenço trouxe uma lufada de ar fresco na perspectiva da democracia. Isso é bom. Espero que esta dinâmica continue. Porque se nos sentirmos sufocados, os políticos continuarem a ser malandros, não se fazer sentir o desenvolvimento da nação, um dia temos mais um Agostinho Neto que se revoltou contra o colono, temos mais um Savino que se revoltou contra o colono, temos mais um não sei quem que se revoltou, e isto não desejamos, Dr. Cabasso. Não desejamos que haja pessoas a se revoltar de forma diferente que não aquilo que está plasmado na Constituição. Certo. Mas se não respeitarmos a Constituição, um dia esta Constituição pode ser desrespeitada. Eu penso, só em 30 segundos, eu penso que nós, agora no partido da visão do engenheiro, nós devemos apelar sempre à calma, à tranquilidade, porque o cidadão às vezes o arroz vai perceber massa lá em casa. Então precisamos também apelar aqui à tranquilidade. Nós temos políticos sérios no país, mas é importante realçar. Sim, são poucos. E eu posso até adiantar nomes de políticos sérios que conheço. Julião Mateus Paulino Matroz, mais velho Roberto da Almeida, Virgílio de Fontes Pereira, Rascova. Nós temos só citou do MPLA. Não, vou. É melhor continuar, porque eu estou à espera do meu nome. Carlos Cabasso vai já continuar. Vamos só dar uma pausa rápida para honrar com nossos compromissos publicitários. Daqui a pouco nós voltamos e vai continuar a fazer a sequência. Então, vai continuar a mencionar os nomes, não é, dos políticos sérios que o país tem. O caro telespectador e o Rádio 20 está a acompanhar o programa Estado Democrático aqui na Voja 24. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e já voltamos dentro de instante. Pedimos que permaneça aí do outro lado, porque muita coisa boa ainda está por acontecer.
the priority should be given to the people. Bem-vindo à segunda parte do programa Estado Democrático aqui na Voz 24. Hoje estamos a refletir em torno da influência do político para o desenvolvimento da comunidade. E no painel temos o engenheiro Fernando Martins e, por outro lado, temos o Dr. Carlos Cabaça, e que, por sinal, eu estava com a palavra antes de irmos ao intervalo e ia fazendo menção dos nomes de alguns políticos que são exemplos. Sim, eu dizia, claro, alguns nomes, sem qualquer problema vou apontar os nomes. Portanto, falo concretamente de o mais velho Julião Mateus Paulo Dino Matroce, o mais velho Roberto de Almeida, o Dr. Virgílio de Fonte Pereira, Isaías Samacova, o próprio presidente João Lourenço, o falecido Rascova, Raul, Danta. Podemos também agora aqui nessa nova dança política trazer os nomes de Nelito Equico, Adriano Sabinala, Navita Angola, Mihaela Weba, Dr. João Pinto. João Pinto, no fundo, são vários nomes de bons políticos, não temos só maus políticos. Agora, aqueles que, e até porque a nível do MPLA, esses nomes que eu apontei, é consensual, são políticos bons, que incentivam. O Dr. Bordito de Souza, estava eu
a esquecer o Dr. Adão de Almeida, que para além de ser um político, é um bom acadêmico e um cidadão exemplar, um cidadão que respeita o próximo, um cidadão com uma estrutura de idoneidade moral muito forte. Tanto. Mas os outros políticos precisam melhorar cada vez mais. E é preciso apelarmos aqui ao presidente João Lourenço, que é alguém que, quanto a mim, eu tenho estado a aplaudir a coragem que o presidente João Lourenço tem tido, sobretudo no âmbito do combate contra a corrupção. Ou seja, o presidente João Lourenço teve a coragem de combater a corrupção dentro do MPLA, porque ele tem consciência que o MPLA é o partido que sempre sustentou o governo. Então, se há quem é família da corrupção, é o próprio MPLA. E ainda assim o presidente João Lourenço teve a coragem de trazer o combate contra a corrupção como uma das suas linhas mestra de orientação para o exercício da boa governação. Embora discute-se aqui a seletividade ou não, mas quanto a mim é preciso aplaudir tanto o presidente João Lourenço por essa coragem. E para, de facto, terminar, é necessário que os políticos percebam que o fim último da política não é encher o bolso, é a satisfação do cidadão. E o cidadão também tem uma cota parte do ponto de vista de culpabilidade. Por que eu digo isso? Por exemplo, um indivíduo que esteve no partido político, nunca trabalhou em lado algum, automaticamente é nomeado para administrador do município ou de um distrito. Um mês depois já vem inventar a dona, já tem patrão, já tem Lexus, e nós aplaudimos, olha, tem fulano é boa, está a subir. Não, nós temos que denunciar como é que esse indivíduo, em pouco menos de 2 anos, já conseguiu casetar a dona, já conseguiu patrão. Isso é que deve ser o papel do cidadão na participação da gestão da coisa pública. E se nós continuarmos a combater os políticos corruptos e gatunos, naturalmente que quem tende a enveredar para a política não vai lá, porque sabe que na política já não há possibilidade de roubar, então vamos investir para o lado A, B, C ou D. Obrigado. Já que está com a palavra, para somar e seguir, nós temos já caminhado bem para a reta final do nosso programa. Gostava que ajudasse a compreender o pessoal em casa, os telespectadores, o Rádio 20 e também os nossos leitores, dizer que a Voz 24 é uma plataforma grande, não é? E nela a rádio, a site de notícia e também a televisão. Por esta razão temos estado a mencionar sempre telespectadores, aos ouvintes e também aos leitores. Na distribuição de capitais para combater as principais dificuldades que são visíveis nas comunidades angolanas, como é que deve ser feita esta distribuição? Eu penso que governar também não é uma tarefa fácil, é preciso dizer aqui. Governar não é tudo bonito, aquilo que nós queremos acontece já já, não. Governar precisa de comparticipação do cidadão, precisamos de paciência e responsabilidade por parte de quem governa, mas é necessário que o cidadão também contribua. Se reparares, o povo não precisa de muita coisa, porque o povo angolano já está acostumado a desenvolver-se por si mesmo. O povo não precisa do governo para desenvolver. Eu vou lhe dar um exemplo. Se o governo apostar em asfaltar todas as ruas secundárias e terciárias sobretudo de Luanda ou do nosso país, o desenvolvimento vem por si só. Quando surge estrada nova, todos os terrenos baldios começam a ser ocupados. Não sei se já prestou atenção a isso. Começa a surgir o desenvolvimento. Se tu colocas a estrada, por exemplo, em Viana, tu colocas asfalto naquelas ruas principais, secundárias principais, o desenvolvimento vem por si só. As pessoas vão tirando os quintais mal amanhã e vão construindo superfícies comerciais, casas bonitas, etc. Porque nós direcionamos mal o dinheiro, o governo direciona mal o dinheiro, está direcionando dinheiro para a compra de medicamento, de equipamento, para quê? Direciona dinheiro para saneamento básico, vai esvaziar os hospitais. Direciona dinheiro para a educação,
vai esvaziar os hospitais, porque é lá onde as nossas crianças aprendem, porque para comer alguma coisa tem que lavar as mãos, tem de conservar bem as coisas, mas tudo isso é necessário que haja uma política de governação acoplada às ideias do cidadão. Por outro lado, não vai ser possível nós tanto desenvolvermos o nosso país se não apoiarmos claramente o combate contra a corrupção. Repare, o país, com a subida do preço do barril de petróleo, era suposto que nós vivêssemos melhor. Mas tendo em conta o volume de dívida que o país tem, com a China sobretudo, estes valores estão a servir para ir diminuindo a dívida. Eu recentemente ouvi a ministra das Finanças dizer, já vou terminar, de que Angola reduziu consideravelmente a dívida externa. Por um lado, é bom, porque daqui mais 2 ou 3 anos nós vamos viver sem essas dívidas chorudas e vamos ter mais dinheiro para alavancar tanto a nossa economia e o setor social. Mas também não será possível se não se combater a corrupção e os corruptos. Engenheiro, o Fernando quer contribuir? Não, é só para acrescentar o que o Dr. Carlos já disse. Para que a influência dos políticos se faça sentir no seio das comunidades, primeiro é necessário que tenhamos a sorte de termos políticos bons, com empatia, e que de facto, na sua essência, exista uma preocupação com os outros. Isso é o primeiro requisito. Não importa o teu grau académico, a tua inteligência, se não te preocupas com o outro, então você é um político que não vale para nós. Tem que se preocupar com o próximo. Esse é o primeiro requirement, o primeiro requisito. Segundo, é preciso inteligência de líderes com arcabouço suficiente para constituir-se boas equipas económicas no país. Equipas económicas, de facto, que consigam realizar programas que resultem. Isso estou a falar daquilo que o Dr. Cabaça disse, entre comprar a antimalária ou combater a água residual. Temos que ter esta capacidade de definir isto. E governos que consigam olhar para as prioridades. Não significa dizer que só se vai fazer coisas prioritárias, mas, atendo-me naquilo que o Dr. Cabaça disse, eu estou aqui a olhar para a centralidade do Quilamba, estou aqui a olhar para a centralidade do Msequela. Parece que fez-se um grande trabalho e eu não imagino rios de dinheiros que essas centralidades teriam gasto. Mas ao mesmo tempo deixamos o Catambora, o Xabá, o Rocha Pinto, a Samba, o Prenda, tudo à toa. Eu, se tivesse sido governante naquela altura e a hoje, no mínimo isto aqui teriam servido para alojar essas comunidades e teria reestruturado todos esses bairros e desta forma teria combatido esses bairros periféricos que eu digo porque conheço. Parece ser casas em cima de currais, não é? Porque mas também só está a falar dos bairros que estão na cidade. Não, mas por exemplo, Cantindó, o Iraque, estou a chegar lá. Okay. Agora, temos os bairros novos que com esforço próprio, aturando fiscais corruptos, estou a falar isso com conhecimento de causa, aturando fiscais, administradores corruptos, construíram as suas casas. Então, o governo tem que ter a sensibilidade já de colocar aí o tapete asfáltico, as valas de drenagem, e dar um certo conforto e água potável, dar um certo conforto a essas comunidades. Isso não é de graça, pode-se começar a cobrar, porque essas nossas casas dos catintões, que nós construímos com o próprio esforço, hoje não pagam nada, é IPU, né? Que é imposto, não se paga nada, mas você consegue, e dá vergonha cobrar. Eu quero ver o governo que vai cobrar a casa do catintão. Mas se colocar aí, ou mesmo no Casenga, tem muitos bairros, se colar aí asfalto, saneamento básico em dia, já o cidadão está sensibilizado automaticamente. As nossas casas hoje não têm números, as nossas ruas ninguém conhece.
O meu bilhete está à rua sem número. Está a perceber? Só para dar um exemplo. É muito grave. Como é que eu consigo crédito bancário se eu nem sabe onde eu moro? Para concluir, esse esquisito, eu não sei onde veio a moda de se construir condomínios. Eu vejo que a cidade de Luanda, antiga, tem o Alvalade, tudo bonito, hoje já não é tão bonito quanto antes, mas tinha muros aí, no Alvalade, que cercou o Alvalade. Tinha muros. Vivem nesses condomínios fechados de muros altos. E nós, assim como se fossem, com todo o respeito que tenho pelos animais, como se fossem os cachorros dispersos, os cachorros rafeiros, que as tantas a luz vai, mas o condomínio está todo aceso. Mas é tanta ignorância, porque eu até já fui a esses condomínios visitar amigos, mas eu sei, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um grande irmão que vive aqui, onde é? Neste lado, né? Num condomínio chamado Infinity. E ele brinca muito comigo. Esse Fernando também é um atrasado. Até hoje ainda vive no bairro. E você até teve várias possibilidades de viver no condomínio. E vamos brincando. Se eu sair do condomínio do meu amigo, irmão, tenho que passar naquela praça da estrada, aí naquela área, aí tem que ir no buraco, e estamos dois a lutar naquele engarrafamento, que está a perceber? Numa confusão terrível. Eu acredito que as pessoas devem se amar mais uns aos outros. E não precisamos ser todos exatamente iguais economicamente. Mas o básico, temos que exigir um básico. Temos que exigir. Não pode existir essas assimetrias. Não pode existir pessoas dentro do condomínio com 1000 pares de sapatos, Ferrari, não sei o quê. Isso nada contra, pode ter, mas com outras pessoas a passar fome. Alguma coisa não está bem na gestão da coisa. Nós, se for a sermos sérios, e cada um de nós participar do serviço de investigação de quem de facto merecia ter os bens que de facto ostenta, as cadeias não teriam espaço. Porque na maior parte das pessoas que lhes dão a possibilidade de governar podem ser bons cidadãos, mas a partir do momento que entram para a política de governação, tornam-se arrogantes, quer dizer, é o que temos estado a chamar de delinquentes evoluídos, porque quem mexe no dinheiro do povo é igual ao indivíduo que rouba telefone. Mas para esses indivíduos que mexem no dinheiro do povo, mesmo em sede de tribunal, nós ainda chamamos de doutor fulano. Mesmo na qualidade de réu ou arguido, se quisermos, chamamos de doutor fulano. É necessário que haja maior responsabilidade. O engenheiro falou aqui com relação às centralidades. Eu acho que foi um bom projeto, sim, do governo, mas também não é só o governo que está mal, porque o cidadão do Quilamba não paga renda resoluta, a maior parte deles não paga no Estado. Isso dificulta cada vez mais o Estado a gerir bem a centralidade. Se for para o Quilamba de noite, tu não consegues circular de noite, porque o Quilamba está às escuras. Também é um pouco de incompetência de quem governa ou administra, o administrador ou a administração da centralidade do Quilamba, porque não faz sentido uma centralidade nova, já tem esgotos todos ali a céu aberto, falta de iluminação pública, os edifícios já começam a estar degradados. No fundo, as pessoas quando vão para a governação, acho que dizem, chegou a minha vez, até me tiraram, já estou rico. Não, isso é que tem que acabar. Nós quando vamos, eventualmente um dia, e tenho a certeza que eu ou o engenheiro Fernando Martins, com as autarquias, qualquer dia também vamos liderar tanto algum município, e estamos a lutar para isso, vamos fazendo o caminho, aprendendo com os erros de quem nos governa, e quando lá estivermos, se Deus quiser, vamos procurar fazer diferente e não pegar o dinheiro do povo e meter do bolso como se não se tratasse. Este é de facto um tema bastante complexo e temos a plena certeza que há muito da parte dos convidados que se dizer, mas infelizmente o tempo mesmo não espera por ninguém. E já bem na reta final do nosso programa, eu gostava que os convidados refletissem comigo aqui uma frase que eu preparei especialmente para vocês. O político é o responsável por criar iniciativas e programas que visam contribuir significativamente para o desenvolvimento das comunidades. Em gesto de conclusão,
gostava que os convidados refletissem em torno desta questão e pudessem tecer certo comentário. Carlos, começa? Sim. De facto, é uma frase bonita, bem desenhada, e aliás está de parabéns por trazer aqui para cima da mesa. Mas é preciso dizer que para servir as comunidades também devem participar na feitura dessa comida. Não é só os políticos que devem servir, porque nós apontamos os caminhos para a solução dos políticos. É necessário também trazer uma crítica aqui para os cidadãos, para depois redundar na boa convivência. Repare, os políticos traçam políticas para a boa afirmação do exercício da democracia, crescimento econômico e redunda no desenvolvimento social. Os políticos fazem isso. Mas o cidadão, em algum momento, não ajuda. Repare, o político traça estratégia de eliminação pública. No dia seguinte, vandalização dos bens públicos. É necessário também olharmos para esse lado. Os políticos traçam estratégia de colocar carteira nas escolas. Os próprios alunos ou estudantes sobem por cima das carteiras, acabam por degradar os quadros. Os políticos traçam estratégia no domínio da energia, que já não há muita reclamação, sobretudo a nível da cidade de Luanda. É o setor que mais trabalha e que melhorou consideravelmente. Mas nós deixamos, por exemplo, as lâmpadas acesas sem qualquer necessidade. Para aqueles que pagam a energia, por sistema pós-pago, não vamos pagar energia, não pagamos água, não contribuímos significativamente. Agora, é necessário também chamar a atenção, e já para terminar, com relação à política, o nosso governo tem que olhar para o segmento comercial, porque nós temos que definir, de facto, deve estar com o comércio familiar, comércio no sentido micro, porque nós vamos ter muitas confusões sociais, à semelhança do que tivemos aqui na rotunda do Camama, porque os estrangeiros, e eu digo isso sem qualquer problema, nada de xenofobia ou então não gostar dos estrangeiros. Os estrangeiros acabaram por tomar conta do comércio em Angola. É impensável. Tu queres comprar jindungo ou jinguba ou banana pão, vai comprar no Mamadou. E é por isso as nossas irmãs procuram a rua para vender e depois criam uma tal desordem social. É necessário o Estado definir bem. Quem vem investir para Angola, eu penso que deve olhar só para questões do comércio macro, armazéns, agrosso e tudo mais. Esse comércio em pequena escala, como venda de jindungo, de tomate, cebola, banana pão, deve ser devolvido aos angolanos, porque é verdade que as nossas irmãs zungueiras, os nossos taxistas e outros a quem eu tenho muita admiração e apreço pelo esforço que fazem para sustentar as suas famílias, precisam sim ter espaço na nossa política comercial, espaço esse que infelizmente tem sido cafricado pelos estrangeiros. Obrigado, Dr. Carlos Cabaças. Vamos agora olhar para o engenheiro Fernando Martins. O político é o responsável por criar iniciativas e programas que visam contribuir significativamente para o desenvolvimento das comunidades. O que essa frase lhe apraz dizer? Dizer que o papel do político é primordial em qualquer sociedade. Está aí. E nota-se o resultado daquilo que é a nossa nação hoje, a nossa pátria, como reflexo dos políticos que vimos tendo até hoje. Isso cada um pode fazer a relação. Por isso eu quero me dirigir aos políticos, em primeiro lugar, que não será possível que os vossos programas de governo sejam cabalmente implementados se, de facto, as pessoas a quem vocês dizem servir não tiverem preparados. Por isso, naquilo que é o vosso programa, devem contemplar uma grande fatia para preparar os cidadãos. O Dr. Cabaça disse muitas vezes e criticou as pessoas, que de facto acontece, mas é necessário que tenhamos estas pessoas preparadas. A maioria do nosso povo, uma boa maioria, não está preparada para competir. Disse muito bem sobre o comércio a retalho.
Eu particularmente conheci os nossos comerciantes angolanos ao longo de muitos anos. Eu ia viajando de Luanda ao Ambo e de facto não consegui comprar um chouriço, porque todas as lojas pequenitas eram, os detentores eram estrangeiros que de facto proíbem o comércio de qualquer derivado da carne de porco. Eram todos estrangeiros. É só para dar razão à tua cabeça, de facto o comércio normal, o comércio de loja, como aqueles que estamos acostumados através da cultura portuguesa, já não existe para os angolanos, estão todos eles na mão de estrangeiros. E como disse bem, não vamos aqui tentar incentivar a xenofobia. Vamos, de facto, produzir legislação que ajuda, isto é um ponto importante, mas, sobretudo, capacitar o angolano para saber gerir pequenas cantinas. Eu também já vi angolanos com cantinas, mas não demora, não consegue. Eu naquela que é o meu desconforto e tentar investigar, eu consegui chegar à conclusão que esses estrangeiros conseguem mercadoria, um bom número, através dos grosseiros, a preços diferentes aos dos angolanos. Isso é crime, eu já denunciei isso 1000 vezes. Um mamadou de armazém grande dá um mamadou Fernando o saco de farinha a 6.000. Mas o angolano vai comprar a 10. Está sempre a competir com um comerciante que tem vantagens. É competição desleal. Isso não ajuda para o desenvolvimento das comunidades? Não ajuda para o desenvolvimento das comunidades. Já estamos entrando num fórum muito sensível que merece um debate à parte. Mas a recomendação fica. Os políticos têm um papel muito grande a jogar para o desenvolvimento da sociedade, mas não há nenhum político que vai trazer solução alguma à comunidade se não tiver um povo receptível, um povo preparado para o fazer. Agora a questão, às vezes, se coloca, será que o povo não está preparado e o político está? Eu acredito que neste momento em que eu vos falo, nós temos um problema grave que temos que trabalhar juntos. Nem os políticos, nem o povo está preparado para um desenvolvimento acelerado. Por isso, a cooperação com outras nações ainda deve se impor. Devemos cooperar, e isso já aconteceu no passado, não podemos ter megalomania que podemos tudo, temos que cooperar, sim senhora, com algumas especialidades da ciência, para que nós, quadros de várias áreas, tenhamos arcabouço de levar esse país tão rico. Eu diria que um país tão rico, e eu fiz o sinal com as devidas aspas, porque na verdade temos a potencialidade de criar riqueza. De rico ainda não temos nada, enquanto tivermos uma boa maioria ainda com déficit de alimentação e transporte público humilhante. Ontem eu vi algo repugnante, muita gente na paragem e mesmo com os autocarros que o governo colocou na linha, o sofrimento do nosso povo continua. Por isso eu chamava a atenção para que as pessoas abracem a ciência, sobretudo os políticos, tenham um pouco mais de amor pela ciência e procurem soluções pragmáticas através da ciência. Não vamos adivinhar, nós gostamos de adivinhar qualquer amador só porque é administrador, só porque é governador e até às vezes porque é presidente, pensa que consegue trazer soluções duradouras com caráter de facto pragmático. Temos que trabalhar com as academias, temos que trabalhar com as universidades, trazer mais as universidades naquilo que é o exercício da governação, para que de facto consigamos encontrar juntos soluções. E uma das grandes chamadas de atenção é o senso de justiça de quem governa. Precisamos ter um ambiente de segurança e de justiça nas várias áreas. Precisamos dialogar mais, quer dizer, os políticos precisam dialogar mais entre eles e também com a população. O Dr. Cabaça disse, não me tragam escola quando preciso estrada, não me tragam estrada quando na verdade o que preciso é água. Então venham falar com as comunidades e discutir. E com isso gostava de rematar, não tenhamos medo das autarquias. Experimentar
não há de tornar Angola pior. Não acredito que haja qualquer medida política, sobretudo naquilo que tem a ver a democracia e a gestão da coisa pública, que tem a ver com as autarquias. Então, eu quero encorajar o presidente João Lourenço. Na última intervenção não gostei muito, de resto o presidente tem sido muito corajoso, mas na última intervenção relativamente às autarquias me pareceu muito cético, e eu de facto quero encorajar o presidente. Nós estamos aqui também para ajudá-lo, e de facto eu acho que a necessidade de termos as autarquias, na verdade, para que tenhamos a verdadeira influência dos políticos na comunidade, as autarquias devem já chegar a Angola com a máxima urgência. Obrigado, engenheiro Fernandes. Estamos mais uma vez a realçar que este é um tema abrangente, é um tema também bastante complexo e com certeza um programa talvez não seria suficiente para poder, na sua totalidade, abordar então este tema. Mas isso dá uma outra oportunidade. Por agora vamos também passar a palavra agora para o Dr. Carlos Cabaça, também em gesto de conclusão e pronto, terminar aquilo que começou então por abordar. Em gesto de conclusão, tanto como trata-se de questões políticas, é preciso dizer, tanto com verdade verdadeira, que tanto o mais alto mandatário da nação, nesse caso em concreto o presidente João Lourenço, que também é político e é o presidente do partido MPLA, partido que sustenta o governo, deve ser claramente encorajado no sentido de combater todos os delitos econômicos que redundam na desgraça do povo angolano. Mais do que criticarmos o presidente João Lourenço porque disse que eu não vou assanhadamente convocar as autarquias, eu penso que devíamos aplaudir essa expressão do presidente João Lourenço. Significa que o presidente João Lourenço conhece o bairro, porque essa é a expressão do bairro. Eu sou assanhado, isso é antiga, essa é uma expressão muito antiga. Todos nós ouvíamos essas expressões lá em casa: você é muito assanhado, você é muito assanhada. Então o presidente deu um sinal que não é uma presidência no que tange, no que diz respeito. Ele usou linguagem terra a terra e infelizmente tem sido enxovalhado por uma grande franja da sociedade, que, pronto, em termos de democracia é assim que funciona, mas é meu entendimento que o presidente João Lourenço tem estado a trabalhar muito bem, sobretudo no domínio do combate contra a corrupção. Hoje por hoje já não se vê tantos roubos conforme antes, diminuiu consideravelmente o processo da impunidade, mas é necessário apelar ao presidente João Lourenço. Tem de haver uma instituição que fiscaliza os magistrados do Ministério Público, porque lá na magistratura do Ministério Público existe muita corrupção, muitos processos sem qualquer perna para andar, mas para ajudar os amigos, ainda assim tramitam os processos, colocando vários cidadãos com uma pressão psicológica muito grande. Então é necessário que haja também uma instituição. Todos nesse país precisam ser fiscalizados. Se o presidente João Lourenço é fiscalizado por nós, quer significar que um procurador de alguma esquadra, algum comando municipal, também deve ter algum organismo que fiscaliza o trabalho desse quadro. Só assim vamos melhorar, porque os corruptos não estão só na política, também estão no âmbito do setor da justiça. Agora, queremos também que o próprio presidente João Lourenço, enquanto o mais alto mandatário da nação, tira mesmo ou seja, os programas do papel para a implementação. Viu-se claramente um grande investimento a nível do setor elétrico e setor da saúde, isso é inquestionável, mas precisamos tanto olhar para a questão do quadro. Repara que na próxima semana nós teremos uma greve dos enfermeiros, que também é uma franja da sociedade que infelizmente tem sido esquecida. E para terminar, apelar também à senhora Ministra da Saúde no sentido de olhar para o Hospital Materno-Infantil, esqueceu-me agora o nome, que está adjacente ao condomínio Austin, passa aqui a publicidade, que já há aglomerado populacional ao redor do hospital. Famílias vão para lá, já há um mercado ali que precisa ser retirado para não estragar a boa imagem do hospital. Por um lado. Por outro lado, esteve lá presente e o atendimento por parte dos técnicos de saúde
é extremamente deplorável e completamente desumano. É necessário dizer isso aqui e a senhora ministra visitar de forma surpreendente para verificar o estado de coisa da gestão daquele hospital, porque o nosso papel tanto não é só criticar, mas também alertar o Estado os caminhos possíveis e necessários para a mitigação de alguns problemas. Carlos, eu gostava de acrescentar alguma coisa rapidamente sobre o setor da saúde, mas é mesmo rápido, porque é importante mesmo. Ele falou dos hospitais. Tem um hospital público, vou falar de 2 hospitais. Primeiro, o Hospital do Ramires, que não vale para nada. Nunca conseguem responder nada, é só evacuar. Mas o que eu gostava muito de chamar a atenção é o hospital daqui do Benfica, naquele lado da Girafa, atrás do nosso super. Existe lá um hospital que até tem a máquina de ecografia. Ia funcionar, mas a maior parte das vezes, eu fui lá 2 vezes que eu socorri 2 senhoras grávidas, o senhor que trabalha lá fecha a porta e não está lá para atender. E existe uma clínica, é só atravessar a estrada, onde eles passam papel e enviam para aquela clínica. Eu gostaria que a SIC investigasse se não existe qualquer ligação com o indivíduo que fecha a porta da máquina de ecografia do hospital público para nos mandarem sempre atravessar para um hospital privado onde pagamos. É importante denunciar isso para acabarmos com essas brincadeiras. O governo investiu, está lá, mas não usa. Alguém, não, já veio ele, não, está fechado, ainda não veio. É mesmo assim que se faz um país? Não é possível, nem assim que se faz um país. Isso. Obrigado pelas suas intervenções. Certamente ficou a deixa e com certeza as entidades competentes poderão, a dada altura, poder responder, porque na verdade essa é a nossa real intenção, não é? Trazer problemas e ao mesmo tempo apresentar as soluções. Queremos agradecer ao estimado telespectador, ao ouvinte e também ao leitor por estar connosco desde os primeiros instantes da programação e dizer que também pode ser o próximo convidado, não é? Basta contactar a Voz 24 a partir das nossas redes sociais e manifestar a intenção de realmente quiser fazer parte ou, fazer parte também do programa Estado Democrático. Queremos contar sempre com a vossa audiência. Mais uma vez agradecer os convidados que imediatamente atenderam os nossos convites sem olhar atrás e queremos com certeza poder contar com vocês nas próximas edições, porque com certeza vamos precisar, porque há muito ainda por se discutir em torno do país, porque pronto, somos o Estado Democrático, esse é o nome do nosso programa, né? Não é para levantar outra questão, esse é o nome do nosso programa e com certeza vamos querer mais e mais aqui. Muito obrigado a todos mais uma vez por estarem aí do outro lado, queremos contar com todos. Lembrar que a Rádio Voz 24 é uma rádio que transmite durante 24 horas ao dia e o caro ouvinte pode acompanhar a partir de qualquer parte do mundo e também pode nos acompanhar a partir do IPTV, NMEX, a Voz 24 e nosso site www.voz24.com. Obrigado, queremos contar consigo nas próximas edições.